Olá, minha gente, tudo bem? Cá estamos nós num novo encontro e dessa vez para falarmos sobre dinheiro. O que o dinheiro representa em minha vida? Vamos olhar para isso mais de perto? Se você já está acostumado a vir aqui nesse canal, você sabe que nós temos um olhar aqui sistêmico. A ideia é podermos juntos cada vez mais ampliar a consciência, perceber os mecanismos da nossa mente, das nossas crenças, que nos colocam por vezes em cilada, provocam adoecimentos, provocam entristecimentos, provocam que as coisas vão se atravancando e a pessoa não sabe muito bem por que isso acontece. Então, vamos olhar juntos para oferecermos ou percebermos pistas para desvendar o que realmente está acontecendo. Tá certo? Eu quero agradecer demais a sua presença, quero te lembrar da possibilidade do like, do compartilhamento com outras pessoas, você poder se inscrever no canal. Tudo isso, todas essas coisas ajudam que esse material chegue a outras pessoas. E essa é a intenção, né? Poder colaborar para que a gente tenha aí uma vida melhor, né? Ou oportunidades melhores de viver. Então, eu também te deixo aqui essa sugestão. Estou disponível para atendimentos individuais, trabalhos em grupo, palestras, workshops, oficinas, são momentos assim muito bacanas que a gente pode construir para poder fazer com que a nossa vida ganhe sentido, amplie as possibilidades de nós lidarmos aí com esse movimento do dia a dia, né? Com os movimentos do cotidiano. Então é isso, brigadão. E aí o tema, o que o dinheiro representa em minha vida. Então, vamos, sem aqui nenhuma conotação de coordenador financeiro, sem nenhuma perspectiva assim racional sobre a questão do que representa o dinheiro, mas dentro dessa visão mais abrangente e reflexiva, onde a gente vai conseguindo ultrapassar as crenças, vamos nos fazer essa pergunta: que crenças você tem recebido e de fato você percebe que você acredita e multiplica sobre o dinheiro? O dinheiro é sujo? O dinheiro é alguma coisa que é muito difícil de se conseguir? É alguma coisa que só está disponível para quem nasce em berço esplêndido? O dinheiro é algo que compra tudo aquilo que a gente deseja. O dinheiro está a serviço dos nossos desejos. Qual a sua prioridade em relação às suas finanças? Você se organiza financeiramente? Você gasta menos do que você ganha? Ou você é do tipo que está a serviço do consumo? Consumo a qualquer preço, a serviço da moda. E você até esquece o quanto você tem disponível. Você é do tipo que utiliza o dinheiro como algo
relacionado ao crédito permanente, você mais compra a crédito do que a débito? Você deposita confiança no futuro, ao invés de se organizar com aquilo que tem no momento presente? Eu deixo aqui algumas perguntas, algumas questões, já dizendo que não tem resposta certa nem errada. Mas eu deixo aqui algumas perguntas, trago alguns questionamentos para que você tente observar a sua conduta. Você deixa aqui algumas chances de você ser o observador da relação que você estabelece com o dinheiro. Você já fez isso alguma vez? Então, vamos lembrar que o dinheiro, ele surge na humanidade como uma forma de negociação, como uma forma de se acessar as necessidades, ao invés, né, ou num passo um pouco mais além das trocas e da permuta. Porque houve um tempo que a humanidade não tinha o dinheiro, não é? Os homens inventaram o sistema monetário para poder suprir necessidades além das básicas, ou ainda para facilitar suprir necessidades, para poder oficializar uma maneira de trocar serviços por um valor, não é? Oferecer valor a bens e a serviços. Hoje nós vivemos numa sociedade em que o consumo, se não cuidarmos, ele nos dirige. Imagina você criar uma vida com base no consumo. Então, para mim, suponhamos alguém que diga, para mim o dinheiro é importante para comprar isso, aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Então, vale perguntar, para que você deseja comprar tal coisa? Você está necessitando disso ou é só para acumular bens ou materiais, né? Elementos materiais, não é? Para facilitar o seu acesso. Então, é no sentido de suprir necessidade ou é de acumular bens? Para que esse movimento, né? No que esses movimentos de acumulação de bens ou de suprir necessidades, no que, em qual ou em quais aspectos isso lhe satisfaz, isso lhe parece benéfico. Então, quando a gente vai aprofundando essas questões, olhando para isso, nós nos damos a chance de perceber o quanto de crenças positivas ou negativas estão impregnadas em nós sobre o dinheiro, né? Afirmações do tipo assim, dinheiro é sujo, ou dinheiro é a mola mestra do mundo, ou dinheiro traz sucesso, ou dinheiro não traz sucesso. Essas afirmações curtas, né, e meio que até pejorativas, vão sendo
acumuladas em nós e nós vamos reagindo na vida em função dessas crenças e a gente vai passando também geração a geração, não é? A gente herda essas crenças e a gente continua perpetuando-as, quer sejam positivas ou negativas. Lembrando que toda crença, quando ela se torna consciente, quando a gente observa que ela existe e aquele padrão não nos interessa mais manter, todos nós temos a possibilidade de virar essa chave, de transformar isso, todos nós. O fato é que poucas pessoas utilizam desse mecanismo. Via de regra, a grosso modo, a gente vai reproduzindo as crenças herdadas sem percebermos o que estamos fazendo. A gente acaba reproduzindo como verdade absoluta. Por exemplo, que dinheiro é muito difícil de ganhar, que o dinheiro só vem para a minha vida se eu ganhar na loteria, que eu não nasci em berço de ouro, então o que é que eu posso fazer, né? Que quem nasce pobre morre pobre. Então, ou ainda, né, que eu preciso matar um leão por dia no meu trabalho para garantir o mínimo daquilo que eu preciso. Então, essas afirmações que eu tenho, né, na verdade, elas são convicções sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre esse campo das relações. Porque o dinheiro, ele é, na verdade, se a gente for ver, nem positivo e nem negativo. Ele é um retorno natural dos movimentos que a gente dá, das escolhas que a gente faz. Então, se eu me ofereço, né, para suprir algo de alguém, me ofereço a uma empresa, me ofereço a uma pessoa física, né? Se eu vou utilizar de algo de mim, ou intelectualmente, ou no campo físico, né? Vou prestar um serviço, vou oferecer algo que eu tenho disponibilizado em mim para outro, o retorno disso é alguma coisa natural. Então, o dinheiro, ele é uma energia positiva natural, né? Como que se fosse, ele é um movimento natural do universo, né? A gente chama de dinheiro, é uma palavra, porque a gente transformou esse algo, né, que eu faço, a gente transformou isso em alguma coisa remunerável. O que eu faço, o que eu posso oferecer em algo remunerável. E aí surgiu a moeda, né? Cada país com a sua moeda. A questão é, se eu vivo para ter dinheiro ou se eu atribuo ao dinheiro um valor maior do que eu mesma, né? Maior do que o valor que eu dou a mim, maior do que o valor que eu dou à humanidade, se eu atribuo isso, o que acontece? Eu sou capturada por esse elemento que eu coloco lá num altar, o tenho como superior. Essa ideia faz com que eu me sinta menos em relação ao dinheiro, não é? E aí, como que ele vai fluir de uma maneira saudável na minha vida? Eu tranco essa porta, ele não entra, né? Então, a forma como eu penso, né, e como eu fui criada a pensar sobre o valor do trabalho, sobre o valor do dinheiro, isso dita as minhas ações.
E se eu não estiver consciente de que eu preciso fazer alguns aparos, algumas correções, a minha vida, ela simplesmente vai se tornando uma vida minguada, uma vida de penúria. Então, o fato de eu ter nascido numa família com o poder aquisitivo X ou Y não dita as minhas possibilidades. Pode facilitar algumas coisas ou dificultar, mas não dita o meu destino. Não dita o caminho que eu posso tomar. Porque quando eu sou criança ou quando eu ajo sob o ponto de vista infantil, eu fico esperando as coisas acontecerem, ou eu reproduzo alguma coisa do tipo, realmente ganhar dinheiro é uma coisa muito difícil, realmente encontrar trabalho muito difícil. A questão é, que movimentos você está fazendo, você tem se organizado para fazer ao seu favor? Não é? Qual é o seu plano de vida com relação a estudo, a trabalho? Como é que você se planeja? Observe você, uma pessoa que consegue ali seu primeiro trabalho, né? E aí tem depois a remuneração dele, independente do valor, e a única coisa que ela pensa em fazer é gastar. É algo imediato e automático. Já que eu ganhei, agora eu já posso gastar à vontade. Que tipo de perspectiva de multiplicação, de cuidado, de segurança, de atenção essa pessoa está tendo em relação a esse mecanismo? E o movimento que a gente tem em relação ao dinheiro, ele é equivalente à relação que a gente estabelece com a vida de maneira geral, né? Quando eu planejo alguma coisa para mim, sob o ponto de vista financeiro, quando eu tenho comigo um cuidado financeiro, eu estou valorizando a minha vida, as minhas perspectivas, com relação à família, com relação a trabalho, com relação ao estudo. Então, será que a pessoa age em relação ao dinheiro com sabedoria e numa relação equivalente, respeitando essa energia, ou ela se submete a ser escrava dele? Trata o dinheiro como coisa, como objeto. E quando a gente coisifica o dinheiro, ele corre o risco de se tornar irrelevante. Então, às vezes, para tê-lo, pode ter sido adquiri-lo, conquistá-lo, pode ter sido até suado, mas ele vai embora com uma facilidade muito grande, ele é desperdiçado. Então, de que formas você vem se relacionando com a sua vida, né? O dinheiro, ele pode se transformar também numa fonte de ampliação de prazer, né? Mas de que nível de prazer nós estamos falando? O sexo, ele supre a necessidade de um prazer físico. Ele pode suprir a necessidade de um prazer físico. Mas quantos prazeres que a gente pode adquirir nessa vida? É só o físico? E como é depositar todas as fichas em um tipo de prazer só? Por exemplo, viver a vida só de sexo? Ou só de um determinado esporte, de um hobby? Como é que é isso, né? Ou viver enclausurado num determinado lugar, trabalhando 24 horas por dia? Então, eu estou dando aqui alguns exemplos para poder mostrar que extremos, a forma de lidar com prazer ou com o dinheiro, eles levam ao mesmo lugar, que é ou a um lugar saudável
ou a um lugar doentio. O lugar doentio do dinheiro é aquele lugar que ele nunca se multiplica, né? Na verdade, a pessoa nem sabe para que ele existe. Relaciona dinheiro a consumo, ao consumo do ter por ter. Porque vocês sabem que o consumo superficial é aquele consumo cuja felicidade ela dura ali alguns instantes, né? Ou talvez um dia ou alguns poucos dias. Logo, logo, a pessoa já sente necessidade de poder ter um outro prazer, ter uma outra fonte de felicidade. Então, associar dinheiro a uma felicidade efêmera, não é? É alguma coisa que faz com que a vida da pessoa ela vá se atravancando, né? A pessoa tropeça e realmente ela acaba não conseguindo nem perceber o que é que ela está buscando, nem consegue identificar do que ela precisa e as formas dela se organizar na vida. Então, pense nisso, fique atento aos mecanismos que você tem usado para lidar com o dinheiro. Quais foram as crenças que te foram passadas e se você continua perpetuando essas crenças ou você vem buscando transformá-las ao seu favor, não é? Então, a relação com o dinheiro, ela reproduz a relação que eu nutro com o mundo. É a mesma coisa, assim, né? Nós estamos falando da mesma coisa. Normalmente, pessoas frustradas com o dinheiro, via de regra, são pessoas que não encontram seu lugar no mundo também, né? E olha que nós nem estamos falando de consumismo, nem estamos falando disso, né? Nós estamos falando do respeito por algo que é diferente de mim e por algo que está a serviço da vida também, porque cada um de nós tem funções a cumprir nessa vida, seja a função familiar, profissional, não é? A função de aprendizado, a função de servir, não é? E, de alguma forma, se isso não estiver claro, a gente começa a agir de maneira irresponsável. Então, parece que a gente pode fazer qualquer coisa e de qualquer jeito, não é? A ideia, por exemplo, de ganhar dinheiro a qualquer custo, veja isso, né? Que ideia que escraviza. Como assim ganhar dinheiro a qualquer custo? Você pode buscar fazer o que você tem habilidade para fazer, ou buscar investir em novas habilidades ou em aprofundar as tuas habilidades, e a partir do momento que você oferece isso, não é? No campo da vida, você oferece isso, a remuneração sobre isso ela é automática, né? E aí, se não tiver boa essa relação, você vai buscar outro tipo de relacionamento, né? Mas e aquelas pessoas que não conseguem observar isso, né? Que se deixam capturar por uma relação ou de poder absoluto, ou de sucesso absoluto, né? Ou de se sentir menos, né? Então, que essas observações elas possam ser feitas para poder transformar aquilo que precisa ser transformado. Não é aquilo que eu quero transformar, é aquilo que precisa ser transformado, porque a vida conspira sempre a favor do movimento saudável, né? Do movimento fértil. Mas a gente precisa fazer essa escolha.
Se a gente estiver escolhendo o contrário disso, nós não vamos poder colher nada de positivo também. Então, o dinheiro não é bom nem ele é ruim. Ele é algo natural, né? Eu vou, produzo e vem o retorno para mim. Como eu administro tudo isso vai depender das minhas escolhas e da minha inteligência emocional, minha inteligência afetiva, né? O meu cognitivo também ajuda. A minha racionalidade também ajuda, mas tem outras inteligências aí nesse meio, né? E o que será que eu herdei, não é? Enquanto herança de crenças, né? Que veio dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, veio de gerações anteriores que eu nem conheci. Mas vocês sabem que as nossas crenças, elas são repassadas nos nossos genes. E aí, junto com as crenças também, né, junto com a genética, também a gente tem algo que é acima da genética, é acima, né, como a epiderme, acima da genética, que é a epigenética, que é os movimentos que a gente tem no cotidiano, os hábitos, os costumes e as coisas que eu assimilo das interações sociais. Tem a ver com o meio ambiente, né? Quantas coisas que esse meio ambiente pode estar agregando às minhas crenças, e isso pode estar abrindo caminhos favoráveis para mim ou não. Podem estar fechando todas as possibilidades e às vezes eu nem me dou conta disso. Vale lembrar, minha gente, que o movimento saudável é aquele movimento que é bom para mim, para o outro, né? Não é um movimento individual, não é alguma coisa que seja exclusivamente para mim. O movimento saudável é um movimento que é bom para a humanidade, para a coletividade, né? Essa é a lei do universo, né? A lei do nosso cosmos, a lei do equilíbrio. Então, que a gente possa observar isso. Então, quando o dinheiro ele é visto, né, reconhecido como poder, como sucesso, isso mostra que eu me sinto fraco. Então, o dinheiro está acima de mim e eu estou aqui embaixo, só esperando humildemente que ele caia na minha horta, né? Então, esse é o movimento da submissão em relação ao dinheiro. É um movimento que a vida da pessoa ela não flui, não é? Então, essa relação ela precisa ser modificada, né? A relação do equilíbrio, eu estou aqui e o outro elemento está ao meu lado, para poder, conforme os movimentos que eu faço, eu vou, ele vem, eu vou, ele vem. Então, são esses movimentos de interação. Mas será que você acredita nisso? Será que você leva a sua vida nesse fluxo e nesse mecanismo? Ou da retração? Ou da submissão? Ou isso não é para mim mesmo, porque eu nasci pobre e eu vou morrer pobre? Então, observe isso, o quanto que aquilo que a gente pensa, que a gente fala, atrai justamente aquele tipo de movimento para a nossa vida. E atrai mesmo, viu, minha gente? Quando nós lemos, quando a gente estuda movimentos, pesquisas da neurociência, e hoje é muito fácil da gente acessar materiais, ver palestras, vocês vão perceber que isso que eu estou trazendo aqui, que faz parte de um olhar sistêmico, né? Essas coisas estão bem junto, assim, fazem parte da coerência do nosso cotidiano. E
às vezes a gente não observa isso. Então, observe com carinho, sem culpa, sem julgamento, com carinho, com responsabilidade. Responsabilidade por aquilo que você cultiva, que você atrai, que você pensa, pelo valor que você dá às coisas, não é? No caso aqui, há essa energia de troca tão maravilhosa, né? Que não é nem patrão nem empregado. O dinheiro não pode ser nem nosso patrão, eu não tenho que fazer ideia, né, de fazer tudo por ele. Na verdade, a relação com o patrão desse tipo, onde o empregado acha que tem que fazer tudo para agradar o patrão, é uma relação de trabalho, também de submissão. É uma relação de trabalho que parece, né, que o empregado, o funcionário, ele é muito esperto, mas na verdade ele está atravancando a própria vida, né? Então, toda relação de equilíbrio entre as partes de igual para igual, né? Ou de complementação, eu te dou o que você não tem e recebo o que eu não tenho. Essas são as relações de frutificação, né? Das partes e do todo. São as relações que fluem, que se multiplicam, né? Que geram mais fontes dela mesma, né? Aquela relação que um ganha e o outro perde é a relação que todos ali estão perdendo. E às vezes a pessoa não observa e acha que é algo do destino, né? Que ela está fadada a um destino de miséria, de fracasso. Olha só quantas coisas que às vezes nos capturam e que, se a gente não vê, a gente se deixa ser manipulado. Olha que legal da gente poder observar isso, não é? E aí, deixa eu ver que coisa mais aqui eu posso falar para vocês. Então, o dinheiro ele vai se multiplicar naturalmente, né? É uma fonte de energia, ele está disponível para todos nós, depende de como que a gente se relaciona com ele, tá certo? Se eu disser que ele não é para mim e eu fadar isso como verdade, certamente ele não virá para mim. Então, sejamos observadores dos nossos movimentos. Deixa eu ver que outras coisas aqui. Conflitos com o dinheiro mostram dinâmicas doentias que a pessoa está multiplicando, né? Está fazendo acontecer, não é? Em relação ao que ela introjetou sobre o mundo, né? Então, esses conflitos com o dinheiro mostram que ela está vivendo uma vida conflituosa, uma relação com a vida conflituosa, né? Em vários campos, tá certo? Olha que legal a gente poder perceber isso. Então, se você lá atrás, quando criança, sentiu falta de algo, né? Se sentiu inseguro porque não tinha algo, tá certo? Você viu ali, né? Recebeu na sua educação, algumas fórmulas de lidar com a insatisfação, com o insucesso, né? Todos nós recebemos isso. Agora, quando a gente cresce, a gente tem a chance, enquanto adulto, né? Quando a gente cresce emocionalmente, mentalmente, a gente tem a chance de manter esse mesmo padrão ou mudar, né? Que escolhas tem sido a sua? Olha que pergunta legal, né? Você está mudando padrões que você recebeu lá da infância ou você está mantendo? Né? Eles são agregadores de felicidade ou você está mantendo a infelicidade junto de você? Então, faça-se essas perguntas, né? Observe-se.
A relação que eu tenho com o dinheiro é resultado da relação que eu estabeleço com o mundo, né? Com as formas que eu lido com a dificuldade, com o passado, presente, futuro, né? Com as formas que eu me organizo na vida, com as funções que eu assumo na vida, não é? Então, consequentemente, o dinheiro, ele vai se movimentar na minha vida, ele vai vir para mim ou não, como resultado dessas dinâmicas todas que eu escolho. E aí, será que você se sente comprometido e autorizado, né, ou autorizada a se expandir na vida, a se expandir financeiramente, né? Você se sente com liberdade, sem culpa, com criatividade suficiente para expandir-se, não é? E para estabelecer uma relação harmoniosa com essa energia do dinheiro? Como é que é isso? Então, faça-se essas perguntas, né? E já assim no finalzinho, falando sobre o dinheiro, pensando em felicidade, em gratificação, será que é a mesma coisa, né? Dinheiro tem a ver com isso? Eu quero trazer um texto aqui para você de Krishnamurti, e aí que me parece prudente, para te fazer pensar, né, um pouco e contribuir com essa nossa conversa aqui. Felicidade versus gratificação. O que a maioria de nós está buscando? O que cada um de nós quer? Especialmente nesse mundo, esse mundo inquieto, em que todos estão tentando encontrar algum tipo de paz, de felicidade, um refúgio. Com certeza é importante encontrar o que estamos tentando buscar, tentando descobrir, não é mesmo? O que é que você está tentando buscar, que você está tentando descobrir? Provavelmente a maioria de nós está em busca de algum tipo de felicidade, de paz. Em um mundo repleto de tumultos, guerras, disputas, conflitos, queremos um refúgio onde haja paz. Acredito que isso seja o que a maioria de nós deseja. Será que é? Será que é o que você está desejando? A energia da paz em você? Então, partimos em nossa busca. Vamos de um líder a outro, vamos de uma organização religiosa a outra, de um profissional ou de um professor a outro. Mas o que buscamos é a felicidade? Ou é algum tipo de gratificação da qual esperamos obter felicidade? Há uma diferença entre felicidade e gratificação. Podemos buscar a felicidade? Talvez possamos encontrar gratificação, mas certamente não felicidade. A felicidade é derivativa. Ela vem em consequência de. É o produto de alguma coisa. Então, antes de dedicarmos nossas mentes e nossos corações a algo que demanda muita seriedade, atenção, pensamento, cuidado, devemos descobrir o que estamos buscando: felicidade ou gratificação? O que o dinheiro representa para você? E como você vem se relacionando com ele? O que precisa ser mudado para que você se sinta mais feliz, repleto e gratificado? E aí eu te deixo
com essas reflexões, agradecendo imensamente a oportunidade que você me dá. E na semana que vem a gente se encontra com um novo tema. Grande beijo!